Por que será que uma enfermeira particular começou a se queixar de alguns acontecimentos estranhos que começaram a ocorrer em seu ambiente de trabalho? Qual seria o motivo que obrigou um porteiro a parar de olhar para o quarto andar do edifício onde trabalhava? E mais, por que um frentista se recorda até hoje do dia em que abasteceu a motocicleta de um homem? Todas essas histórias você verá agora no Adversos. Histórias essas, aliás, que não são minhas, pois essas histórias alguém me contou. Esse é o Adversos e esse é mais um Alguém me contou. Ela trabalhava como enfermeira particular, uma funcionária muito dedicada. Trabalhou em diversas casas, atendendo pacientes idosos. Nunca nada de estranho ocorria na vida e principalmente em sua rotina de trabalho. Foi quando recebeu a proposta para trabalhar em uma casa de um casal de idosos. Mas o que era para ser apenas mais um ambiente de trabalho em sua vida, sem imaginar, começaria a ser um grande pesadelo na vida dessa enfermeira. Nos primeiros dias, tudo ia normal. Ela conheceu muito bem o casal de idosos e descobriu que eles tiveram 2 filhos, mas um dos filhos dos idosos havia morrido em um acidente de moto. Passando alguns dias, a enfermeira foi conhecendo ainda mais a casa onde ia trabalhar. Foi aí que ela fez uma descoberta intrigante. O homem idoso, que era muito mais ativo do que sua esposa, também idosa, que por sua vez era debilitada, pois era exatamente a idosa que necessitava de atendimentos de uma enfermeira. O homem idoso do nada havia levado uma cripta de cemitério para casa. E a enfermeira acredita que foi a partir daí que seu ambiente de trabalho novo iria se tornar um grande pesadelo. Não iria demorar muito para coisas estranhas começarem a acontecer ali. A enfermeira relatou que torneiras começaram com muita frequência a se ligar sozinhas, assim como uma cadeira começaria a balançar, sem que ninguém tivesse sentado nela. Mas o que deixou a enfermeira completamente assustada foi um vulto que frequentemente começou a passear pela casa. A enfermeira trabalhava na escala 12/36. A início, ela achou que se tratava apenas de sua cabeça. Mas quando suas colegas enfermeiras também começaram a relatar as mesmas coisas, ela teria certeza que não era coisa de sua imaginação. E, obviamente, esses acontecimentos iria fazê-la abandonar o trabalho na casa dos idosos. Mas antes, ela iria descobrir que a cripta que o idoso havia levado para sua casa era exatamente a de seu filho que havia falecido. E com isso a enfermeira acredita que esses acontecimentos foram causados pelo espírito do filho falecido dos idosos. Eram normais os dias de trabalho de um porteiro de um edifício que, aliás, era muito querido. Ele conversava com quase todos os moradores, mas uma moradora em especial ele sempre falava todas as manhãs quando chegava no trabalho.
uma senhora que morava no quarto andar. Assim que ele assumiu o posto de trabalho, após seu colega noturno passar pelo portão do edifício indo embora para sua casa, fazia parte na rotina dele olhar para o quarto andar, dar um tchau e desejar bom dia para ela, que também fazia parte da rotina dela, cumprimentá-lo todas as manhãs. Em mais um dia normal de trabalho, o porteiro fez o que era de sua rotina, saindo de sua guarita, olhando para o quarto andar, e lá estava a moradora. E logo ele daria tchau, e também dando um bom dia para ela. Ela sempre falava com ele, mas nessa manhã foi diferente. Ela apenas deu um tchau para ele, sem falar nada. Ele logo voltaria para a guarita. Mas só alguns minutos depois foi que ele percebeu que a moradora apenas deu um tchau sem falar com ele. Logo ele sairia novamente da guarita para vê-la e assim tentar falar com ela. Mas após sair da guarita e olhar para o quarto andar, estava tudo fechado. Todas as janelas estavam fechadas. Ele achou estranho, pois algum tempo antes estavam todas abertas. Então ele decidiu interfonar no apartamento, pois ele queria falar com a moradora. Só que ninguém atendia. Tendo o número de telefone do colega noturno, que havia passado o posto de trabalho para ele, resolveu chamá-lo no WhatsApp para perguntar se havia acontecido alguma coisa de estranho com a moradora do quarto andar. Mas a resposta que obteve de seu colega de trabalho o deixaria completamente assustado, pois seu colega disse que havia esquecido de passar uma situação para ele. Durante a noite, a moradora do quarto andar havia sofrido uma parada cardíaca em seu apartamento e que chegou até receber os primeiros socorros de um médico que também morava no edifício, mas que infelizmente aquela moradora havia falecido. O porteiro ainda trabalha naquele edifício, mas evita olhar para o quarto andar, pois se lembra a manhã em que deu um tchau e um bom dia para o espírito da moradora do quarto andar. Ele sempre foi um frentista responsável, pontual, dedicado e sempre compromissado com o trabalho. Sempre que precisavam dele, nos horários diurnos e noturnos, nunca dizia não. Ele havia sido contratado para trabalhar durante o dia, mas frequentemente precisavam dele durante a noite. E foi em uma dessas noites que aconteceu algo que ele não esquece de forma alguma. Foi quando, em uma noite aparentemente tranquila, havia pouco movimento de veículos. De repente, um motoqueiro encostou sua moto próximo ao frentista, pedindo para que abastecesse o tanque de sua moto por completo. Obviamente que ele iria fazer o seu trabalho, abastecer a motocicleta do homem. Ao se aproximar, ele pôde perceber que o homem estava bastante machucado em seu rosto, mãos, e parecia escorrer sangue de sua cabeça. Achou aquilo tudo muito estranho, mas não queria perguntar para o motociclista o que havia acontecido com ele. O homem ficava somente calado, olhando fixamente para somente um lugar, com um olhar perdido, e o frentista querendo saber o que havia acontecido com ele. Mesmo assim, conseguiu se segurar e não perguntou para ele o que havia acontecido. Após terminar de abastecer a moto do homem, ele iria então lhe cobrar o valor. E quando o homem deu 2 notas para ele, elas também estavam sujas de sangue. O frentista então resolveu anotar a placa da moto do homem, para assim, quando os policiais que frequentemente estavam presentes naquele posto de combustível, para que assim pudessem ajudá-lo a descobrir o que havia acontecido com o motociclista
e quem sabe também ajudá-lo, pois o homem estava completamente ferido. Assim que os policiais chegaram no posto, ele foi explicando para eles o que havia acontecido. E assim também passou a placa da moto para os policiais. E foi aí que o frentista jamais esqueceu o dia em que abasteceu a motocicleta desse homem, pois ouviu dos policiais que a motocicleta com a placa na qual ele entregou para eles havia na noite anterior sofrido um grave acidente, vitimando fatalmente o motociclista e dono dela. E ouviu dos policiais que aquele motociclista frequentemente abastecia sua moto todas as noites naquele posto de combustível, pedindo para completar o tanque. O frentista ficou completamente apavorado, pois ele havia abastecido a moto de um homem falecido, onde guarda até hoje aquelas notas sujas de sangue daquele espírito. Interessantes histórias, não é? Mas lembre-se que essas histórias não são minhas. Essas histórias alguém me contou. Continue acompanhando a Diversos, pois muitos vídeos misteriosos como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.